chamo, pastor? Que eu já chamei. Como que eu chamo o pastor? Já chamei, né? Por gentileza, se aproxime, pastor Rafael. Deus abençoe, viu? Você tem em casa. Pastor Rafael, ele é missionário lá na Espanha e está aqui essa semana, já faz uns 10 dias, né, que você vai passar aqui? Desde segunda-feira. Amanhã faz uma semana. E nós temos o privilégio de recebê-lo aqui nessa noite para nos desafiar, para trazer aos nossos corações um pouco sobre a vida missionária. E eu gostaria, em nome de Jesus Cristo, que você se atentasse, que você ficasse atento àquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Você está vendo um QR Code no telão, e ele vai explicar o motivo desse QR Code. E aí no final eu quero desafiar os nossos corações. A quê? Nós às vezes fazemos vários compromissos. Você tem compromisso com Casa Bahia, você tem compromisso com Loja 100, você tem compromisso com você mesmo, com a roupa nova, com tantas coisas. Mas eu queria que eu e você, nessa noite, fizéssemos um compromisso de dar uma oferta mensal missionária. Você está aqui nessa noite ou já foi embora? Amém, irmãos? E eu gostaria que você fizesse isso. Mas no final da mensagem, você vai prestar atenção. E eu gostaria que você fizesse uma aliança, não com o pastor Rafael, não com a comunidade, mas uma aliança com Deus no seu coração. Fala, eu vou dar uma oferta mensal missionária. E nós vamos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, sermos tocados pela palavra do Senhor. Deixa eu pegar o microfone. Pela palavra do Senhor, através do pastor Rafael. E aí no final você está falando assim, pastor, mas está faltando tirar a oferta. Aqueles que são ofertantes, sabe, pastor? Está faltando recolher a oferta. No final da reunião nós vamos fazer tudo isso. Eu vou ainda passar um vídeo de quinta-feira da Marcha pela Vida. Mas agora aquieta o coração. Ninguém sai, fica quietinho. Pastor Rafael, Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado, pastor Alexandre. Queridos, eu sou pastor de criança. E eu queria agora que você ficasse de pé onde você está, estender suas mãos para as crianças, onde elas estão, e vamos orar por elas, para que o Espírito Santo de Deus fale ao coração delas, tanto quanto fale conosco. Amém? Paizinho, nós te louvamos e te agradecemos pela vida das nossas crianças, porque são algo muito precioso. Deles, ó Pai, representam o futuro da tua igreja, mas também o presente da tua igreja. E que nós tenhamos essa consciência de que não existe Espírito Santinho, mas que existe o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que falará conosco essa noite, que Ele toque também o coração das nossas crianças nesse momento, e que elas sejam ministradas em pé de igualdade com o que nós ouviremos aqui. Abençoe os professores que estão com elas, e que eles sejam ungidos pelo Teu Santo Espírito, que saia da boca deles, ó Pai, a Tua palavra, que as crianças sejam confrontadas também, e que possam sair daqui transformadas. Em nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Obrigado, viu? Pode sentar. Bom, como eu disse, eu sou pastor de criança, né? Então eu não posso deixar de orar por elas. Porque, como eu falei, não existe Espírito Santinho, existe o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que fala com a gente, foi o que falou com Samuel quando ele era uma criança, foi o que falou com Davi, enquanto ele pastoreava o rebanho do seu pai, foi o mesmo Espírito Santo que falou com o profeta Jeremias, quando era também um jovem. Ou seja, e é notável como na palavra de Deus a gente vê que Deus, Ele usa crianças ou pessoas com o coração como de uma criança para operar o avivamento. E se você parar para pensar na história, o que todos os avivamentos tiveram em comum? Todos começaram com coração, amém, é espiritual isso aí. Mas o que mais impressiona é que todos os avivamentos da história tiveram um fim. E quem disse que era para ter um fim? Percebe que isso é uma falha nossa, não de Deus? O que Deus derramou sobre uma geração, a ideia é que continuasse geração após geração. Mas os baldes estavam furados e a água escapou. E a gente clama muito por um avivamento hoje, mas será que Deus vai derramar outro avivamento? Se os nossos baldes continuam furados, temos que tapá-los, temos que consertar as coisas para que o grande avivamento que nós clamamos venha e seja um avivamento diferente na história. Ele continue geração após geração. Bom, tem aqui o QR Code. Esse QR Code, ele leva você a uma comunidade no WhatsApp.
O que é uma comunidade? É um conjunto de grupos. E nessa comunidade, você vai ter acesso a muitos recursos. Tem ali livros, treinamentos, projetos. E entre os projetos está o projeto missionário que nós temos desenvolvidos na Espanha. O Família Migovski em Missão. Esse projeto é um projeto que desenvolve valores cristãos na nova geração. Esse é o nosso alvo. Até porque a Espanha, ela vive um momento secularista muito forte. Há uma geração muito antiga de pessoas muito católicas, muito religiosas, e uma geração mais nova que rejeitou todo e qualquer tipo de fé, porque não lhes agrada aquela religiosidade extrema da geração anterior. E em consequência disso, eles estão criando filhos que nascem mais perdidos que cego em tiroteio, que não sabem, não têm valores nenhum. Então nosso projeto, ele visa trabalhar com as crianças, desenvolvendo valores cristãos na nova geração. Bom, através desse QR Code tem ali uns folhetinhos que você pode pegar no final depois. Pega ali o seu leitor de QR Code, coloca ali e você vai ser transferido para essa comunidade. E ali você pode participar de qualquer grupo que te interesse. Obrigado, querido. Água para o pregador. Essa parte desse ministério é você também. Bom, o tempo que eu estive no Brasil, eu desenvolvi um projeto chamado Para Que Nasci, que é um projeto que ele visa ensinar um sentido da vida para as crianças, através de 5 personagens, crianças que vivem em conflitos, e 5 personagens animais, que de uma forma lúdica, explica para eles como resolver os conflitos à luz de valores da Bíblia. Aqui são 5 livrinhos e um CD de música. O CD, a época do CD já passou, gente, eu sei que já passou. Por isso estou refazendo os livrinhos agora numa nova versão, onde tem um QR Code na página que você lê o QR Code e tem acesso às canções que tem ali no meio da história. No meio da história tem assim, ouça o que o personagem falou para o outro. Aí você vê no QR Code e tem a canção. Só que eu só tenho o primeiro livrinho feito de maneira física. Essa aqui é uma edição antiga, ainda tem um CDzinho aqui, tá? É uma edição histórica que só tem 3, só restaram as 3. Mas se você tiver interesse, você pode, ali tem uma mesa, um standzinho com alguns recursos, e você pode colocar o QR Code ali e comprar o primeiro livro, o Paladino da Verdade, que fala sobre o conflito do medo e da vergonha, conflito que todas as crianças e adultos vivem também, e como você pode resolver isso à luz da Bíblia. E ali tem um QR Code, então você pode colocar ali o seu QR Code e adquirir o seu livro físico, ele vai chegar na sua casa. Hoje a tecnologia é maravilhosa, né? Eu não preciso ficar carregando o livro para lá e para cá. Eu coloco o QR Code ali, você acessa o que te interessa e recebe na tua casa, está tranquilo. E é assim que será. Tem ali também, tem alguns livros físicos para você folhear. Um deles, que é o lançamento aqui também que eu estou fazendo, é A Igreja e Seus Desencantos. Eu falei na quinta-feira sobre ele. Ele veio de uma pergunta que uma irmã fez depois de ouvir meu testemunho. E a pergunta foi bem assim: como é que você continua a ser crente depois de tudo isso que você passou? E é uma pergunta que muitas pessoas fazem porque é indignante. Muitas vezes, como nós somos tratados pela igreja, como muitas vezes a gente sofre traumas, e tenho certeza que vocês conhecem ou tem alguém conhecido que está desanimado com a igreja, está afastado da igreja. Esse livro foi escrito justamente para pessoas assim. Por quê? Porque eu fiz parte disso também. Existe uma estatística vergonhosa que fala que mais de 53% das crianças que crescem no ambiente de igreja se desviam quando se tornam adultos. Ou seja, mais da metade dos nossos produtos estão saindo com defeito. Alguma coisa a gente está fazendo errado, é os baldes furados que eu falei. Mas de uma forma redentora, Deus me resgatou, porque eu era um sério candidato a fazer parte dessa estatística de tudo que eu sofri. E eu escrevi esse livro fazendo um paralelo com o filme Encanto da Disney. Então, cada personagem da família ali que tem, eu falo sobre uma pessoa da igreja que sofreu algum tipo de trauma. E conto um testemunho de como eu vivi aquele trauma também. Começamos ali tem a Mirabel, né, que é a personagem principal. Eu falo da liderança invisível, que muitas vezes as pessoas se sentem invisível na igreja, tem dons, tem talentos, mas não coloca à disposição que se sente invisível. Tem aquela famosa canção Não Falamos do Bruno. Tem um capítulo chamado Falemos do Bruno, que é aquelas pessoas que se sentem excluídas
da comunhão. E é impressionante, o Bruno, eu me identifico muito com ele, o personagem, porque ele, apesar de ter sido excluído da família, ele estava lá ao redor da casa, consertando as rachaduras. E é assim que eu me sinto. A resposta que eu trouxe para aquela irmã em Cristo foi a seguinte: olha, o médico não fica triste quando chega um doente do seu consultório. Lá vem outro doente, poxa vida, só me chega doente hoje. Poxa, o cara é um médico, o cara estudou para aquilo. O doente chega no seu consultório, o sentido da sua vida está sendo posto à prova ali. Da mesma forma, eu não me entristeço quando eu vejo defeitos na igreja, porque foi para isso que eu vim ao mundo, é para isso que eu estou aqui. Então, nesse sentido, eu permaneci. Nesse sentido, eu não fiz parte daquela estatística, porque eu entendi a minha identidade e meu propósito. Uma pessoa que sabe a sua identidade e seu propósito, pode vir o que for, ele vai permanecer firme. E o Para Que Nasci foi escrito para isso, despertar nas crianças a identidade e propósito. E tem um terceiro livro também, que eu vou falar mais dele mais para frente na mensagem. Ele não tem físico aqui, tá, gente? Mas é o mais recente que eu escrevi, chamado Ecos de Belém. Ecos de Belém foi uma tentativa de desmistificar o Natal, porque o Natal ele está muito, como se diz, quando você, eu às vezes esqueço as palavras em português, tá, gente? Mas não é coisa de pessoa snob que está no exterior, não, tá? É porque realmente eu não sei falar direito, então para mim é complicado. Mas domesticado, o Natal foi muito domesticado, é luzinhas, é festinhas, e a gente esquece que o primeiro Natal não teve nada disso. E mais, Ecos de Belém, ele buscou, porque a cultura ali espanhola tem muitos idosos que ficam sozinhos, porque os filhos já são maiores, já cresceram, estão morando em outro lugar, eles ficam sozinhos, então não tem motivo para comemorar Natal nenhum. Aquele Natal que a gente faz em família, aquela ceia gostosa, eles não têm. Então eu escrevi esse livro resgatando a cultura natalina, buscando elementos espanhóis do Natal e redimindo, segundo a Bíblia, e mostrando para eles o seguinte: olha, a vida é feita de dores. O Natal, o primeiro Natal, foi feito de dores, muitas dores. E há pessoas coadjuvantes que não são mencionadas na história do Natal, e são eles que protagonizam o livro, de uma forma interessante. É a revolução das pessoas que não são protagonistas, dos personagens secundários. Eles são quem contam a história. Na tradição eu falei, né, que o nome dos 3 reis magos é Sadraque, Mesaque e Abednego, é outro. É Belchior, Baltazar e Gaspar. Mas onde está isso na Bíblia? Não está, é a tradição. Eles acham que esse é o nome dos reis magos. A Bíblia não cita o nome deles. São personagens coadjuvantes, não são protagonistas. Mas ali na história eu dei nome para eles, e eu pego outros protagonistas na história do Natal também. Poxa, mas é um livro para ser lido no Natal? Eu fiz 25 capítulos para você fazer um dia, ler um capítulo antes do Natal. Mas é um livro para ser lido só no Natal? Não é, porque tem muito conceito de paternidade ali, muito conceito relacionado à vida, e a gente vai muito além do Natal. Ele começa no Natal, mas ele se estende até o sacrifício de Jesus. Eu não vou falar muito aqui para não fazer spoiler, mas se você gosta de The Chosen, da forma como os personagens se entremeiam na história e trazem uma coisa uma releitura do texto que você nunca viu antes, você vai gostar muito de Ecos de Belém, porque ele faz isso. Os personagens ali, eles são personagens citados na Bíblia, personagens anônimos, que você só vai saber no final quem são, tá? Então vou deixar um mistério aqui. Bom, queridos, todos esses recursos tem ali para você adquirir com QR Code, e você também pode pegar esse QR Code e fazer parte da comunidade Academia Aurístia, onde tem vários grupos por interesse. Então, me interessei muito por esse livro. Tem ali o grupo que você pode adquirir também um livro, você pode comentar sobre como ele falou com você, você pode ter outros recursos. Esse Ecos de Belém, por exemplo, no Natal, eu faço devocionais ali no grupo. Eu vou mandando uma devocional para cada dia, falando sobre o capítulo que foi lido. Então, cada grupo tem um recurso ali específico, e você é livre para escolher o grupo, quantos grupos você quiser. E tem ali o grupo do Projeto Missionário também, que eu vou falar aqui. Bom, a palavra do Senhor que eu tenho para trazer para vocês está em Atos 20 e 24. Atos 20 e 24. Dá um tempo para você abrir enquanto eu bebo água. Atos 20 e 24. Diz assim: mas em nada
tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração. Paizinho, nós te louvamos e te agradecemos que a tua palavra será pregada nessa noite. Venha com o teu Santo Espírito agora, e não seja o Rafael a falar, mas que tu uses, ó Pai, a minha boca, a minha voz, para alcançar os corações e as mentes que o Senhor quer falar nessa noite. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Gente, esse texto aqui, ele é maravilhoso, porque ele resume toda a vida. Ele estabelece um alvo na vida. Enquanto muitas pessoas estão perdidas, qual é a melhor maneira de viver? Cada filosofia fala uma coisa, cada gente fala uma outra coisa, mas aqui está dizendo exatamente qual é o alvo. Olha, a sua vida não vale de nada. Tem uma expressão, você é o cocô do cavalo bandido, né? Esse está dizendo o texto, você não vale de nada, a menos, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E que missão é essa? Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu tenho 3 verdades inconvenientes para dizer para você essa noite aqui. 3 verdades inconvenientes, baseado nesse texto. Porque aqui está um alvo de vida. Se a sua vida caminha nessa direção aqui, você não vai ter problemas nenhum. Eu não digo que você vai ter uma vida fácil, pelo contrário, você vai ter vai ser muitos trancos e barrancos, mas você vai ter condições de vencer todos, que você tem um alvo. E se você tem um alvo, meu amigo, arame farpado vira barbante, muralha se torna um meio fio, porque você tem um alvo e você avança para ele. E esse versículo aqui é um alvo. Mas para você estabelecer esse alvo, você precisa vencer alguns gigantes na sua vida. E o primeiro deles: você não é o autor da história. A primeira verdade inconveniente de hoje: você não é autor da história. Nós existimos para a glória de Deus, não é ao contrário. Não é Deus que existe para a nossa glória, você é que existe para a glória de Deus. Em Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez, assim como eu, você tenha ouvido muito dizer que fé é você determinar alguma coisa. Não, eu vou determinar porque isso vai acontecer, isso é fé. A minha definição de fé mudou drasticamente ao longo da minha vida. Meu pai, ele tinha uma doença chamada ataxia espinocerebelar. Uma doença, uma enfermidade degenerativa que ataca o sistema nervoso, e ele vai definhando, parando de andar, parando de falar, até que veio a falecer. Só que a enfermidade não foi assim rápida, ela foi ao longo da história, pouquinho em pouquinho, meu pai ia se debilitando. E por muito tempo a gente buscou a cura do meu pai, seja uma cura pela ciência, pela medicina, seja cura espiritual, a gente buscou também. Inclusive meu nome Rafael foi dado porque a gente cria nessa cura. Rafael significa o Deus que cura. E nós queríamos muito que Deus curaria meu pai. Nós oramos, fizemos jejum e vigília atrás de vigília, fizemos muitas coisas. E chegou um momento da minha vida que foi o momento mais tenso, aonde o meu primeiro filho nasceu, Natan. Dá um tchauzinho, Natan. Já fiz o spoiler, tá bem, viu gente, tá vivo. Mas no momento da nossa vida, momento tenso, quando ele nasceu, ele foi diagnosticado com uma enfermidade hormonal, que ele é perdedor de sal, ele desidrataria até a morte. Era assim que os médicos diagnosticaram. E nesse período foi o período que meu pai, ele teve uma broncoaspiração devido à doença e foi internado no hospital. Ele ficou lá na UTI por uns 2 dias, e quando ele recebeu alta para voltar para o quarto, ele teve uma parada cardiorrespiratória e ficou internado ali em coma na UTI. E foi nesse mesmo período onde meu primeiro filho nasceu. Ele estava de um lado com uma enfermidade ali para a morte, e meu pai em coma também no hospital. E eu ali no meio do caminho com o nome Rafael, Deus que cura. E cadê o Deus que cura?
Meu pai está em coma, meu filho foi diagnosticado com uma enfermidade terrível, cadê o Deus que cura? E Deus tratou comigo, Ele falou, eu sou o Deus que cura, sim, eu sou o Deus que cura, mas eu também sou o Deus soberano, eu sou o autor da história. E essa frase marcou muito a minha vida. Como escritor, eu entendo a relação de um autor com um personagem, e eu vejo essa relação comigo, com Deus, porque basta uma palavra minha e eu mudo o destino de todos aqui. Assim Deus também, basta uma palavra dele, ele muda o destino de qualquer um. Se Ele fala, você está curado, eu estou curado. Se Ele falar, vermelho é amarelo, passa a ser amarelo, porque Ele é o autor da história. E Ele falou comigo, eu sou o Deus que cura, e eu vou curar o seu filho. E meu filho foi curado. No 5º exame de sangue que foi feito, o bichinho tinha mais picada de agulha do que meses de vida. Na 5ª vez, não deu mais nada. Fez a primeira, estava lá. Não, tem alguma coisa errada, porque dependendo de sal, era para estar morto já. Vamos fazer de novo, repetiu. Deu lá o diagnóstico. Não, tem alguma coisa errada, não é possível. Fizeram a 3ª vez. Na 5ª vez, não deu mais nada. Ele foi curado. Está aqui hoje, ó. Já fiz o spoiler já antes. Mas o meu pai, Deus levou. 6 meses em coma. Ele faleceu. E Deus falou, eu sou o Deus que cura, mas sou o autor da história. Me aprove levar o seu pai, mas a prova de que eu sou Deus que cura, está aí o seu filho. E aquilo trouxe uma dimensão nova do que é fé para mim. Fé para mim é o seguinte, quando eu era criança, essa foto aqui, está representada ali, não sei se dá para ver direito, é uma brincadeira que meu pai e minha irmã fazíamos sempre, que é o saco de batatas. Consistia no seguinte, ele colocava eu e minha irmã no cobertor, colocava nas costas e saia gritando pela casa, quem quer comprar um saco de batatas? E a diversão da brincadeira era que eu e minha irmã estávamos ali envoltos no cobertor, tentando adivinhar por onde meu pai passava na casa. Eu acho que ele veio na cozinha, não, acho que ele está indo na minha avó, não, acho que ele foi no quintal. E de repente, quando ele colocava o cobertor, uau, era um lugar completamente novo. E a minha definição de fé para mim é isso, fé é brincar de saco de batatas com Deus. Você entra no cobertor e não sabe para onde Ele vai te levar, mas a surpresa no final é maravilhosa, e é isso que faz a graça da brincadeira. Fé para mim é brincar de saco de batatas com Deus. E as pessoas falam, mas uma vida sem problema, não é isso que Deus promete para você? Não, Deus nunca prometeu uma vida sem problema. Uma coisa que eu acho muito interessante, gente, é quando Pedro andou sobre as águas, estava ali caminhando sobre as águas, aí olhou para as ondas, estava turbulento, afundou, Jesus me salva, ele foi lá chamar o Pedro de bully, homem de pouca fé. Meu tio que brinca com isso, falando, homem de pouca fé, de colocar café, bully, homem bully, vem aqui, e colocou ele no barco. Mas o mais interessante é que quando Jesus pisou no barco, o que aconteceu com a tempestade? Cessou. Gente, presta atenção nesse detalhe do texto, a tempestade cessou quando Jesus pisou no barco, ou seja, Ele era o dono de tudo. Ele podia ter feito a tempestade parar? Podia ter feito Pedro caminhar num espelho d'água? Podia, mas Ele colocou a tempestade ali por um motivo, para testar a fé de Pedro, e depois Ele mostrou, eu tenho tudo sob controle, foi tudo um teatro. Meu filho falou outro dia, pai, às vezes eu sinto que tudo aqui é um teste, uma coisa meio Matrix assim, né? Falei, vejo que és profeta, não é teu que teu nome é Natan. De fato, essa vira uma preparação para a eternidade, nós estamos aqui como um teste, e problemas surgirão, mas o autor da história está conosco. Você não é o autor da história, mas você pode confiar no autor da história. Quando oramos, seja feita a sua vontade, e isso precisa ser uma verdade, que seja feita a sua vontade. Eu não sou autor da história, eu vivo coisas que não são a minha vontade, mas eu confio que o autor da história tem tudo no controle, e é maravilhoso você poder descansar nessa certeza. Segundo princípio aqui nesse texto, para você derrotar o gigante, você vai morrer. Segunda verdade inconveniente, você vai morrer. Desculpa dizer isso para você, não quero ser profeta por causa aqui, mas você vai morrer. Você vai morrer. Se Jesus não voltar e você não for arrebatado, você vai morrer. Estatísticas mostram que 100% das pessoas morrem, então você também vai passar por isso.
E a gente vive a nossa vida como se fôssemos imortais, como se vivêssemos uma síndrome do imortal. Tiago 4,13 diz o seguinte: que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece depois por um pouco tempo e depois se dissipa. Sua vida não é nada, sua vida passa, você vai morrer. E se você vive como se fosse eterno, você tem um problema tremendo de egoísmo. Você precisa vencer a síndrome do mortal, que a vida é que nem um pote de Danone. Olha a figura ali, a vida é que nem um pote de Danone. Como assim? Você já comeu Danoninho? Você deve ter comido Danoninho, né? Como é que a gente come Danoninho? A gente come da forma errada. A gente pega o Danoninho, quando abre o lacre, vê aquela quantidade enorme de Danoninho e fala: tenho Danoninho para a vida inteira. E você pega uma colherona e mete sem pudor lá e come tudo na boca. De uma hora para outra o Danoninho acabou, se foi. Aí você fica raspando o cantinho do pote, não é? Com a colherzinha. Alguns até lambem o lacre. Tem gente que bota água para fazer render. Tem uns muquiranas para tudo, né? Mas enfim, o Danoninho se foi. E você não foi diligente na forma de comer o Danoninho. Agora, se você fosse mais diligente, percebesse quando abrisse o lacre que aquela experiência é uma experiência breve, você seria mais diligente, comeria com uma colherzinha pequena, experimentando pouquinho em pouquinho, pedacinho por pedacinho. E assim também é a vida. Você chega na vida, chega aqui, estreou, e acha que tem a vida inteira pela frente. E vou viver desperdiçando tempo, desperdiçando coisas, porque eu tenho a vida inteira pela frente. Alô? Você não tem. Você não tem. Você não sabe quanto tempo te resta ainda. E isso caiu como um baque em mim no início de 2025, quando eu fui diagnosticado como sendo portador da mesma enfermidade que meu pai foi acometido. Eu fui diagnosticado com ataxia espinocerebellar também, com meu pai. E foi num momento crítico, onde nós estávamos servindo como missionários na Espanha, e recebemos o desafio de assumir a igreja onde nós estávamos congregando, porque o pastor, ele foi assumir um outro trabalho que ele tinha plantado, e nos desafiou a assumirmos a igreja lá. E a minha resposta era clara: não, eu não posso agora, estou vendo meu luto. Ou meu orgulho ali, meu ego, estou vendo meu luto, minha dor. Mas a vida não é sobre mim, a vida não é sobre mim. E quando eu caí na real, eu percebi que a vida, ela voa para todos. E o que eu estava vivendo ali naquele momento é uma coisa que eu deveria ter vivido há muitos anos antes, acabando com a síndrome do mortal, sabendo que nosso tempo é curto. E Deus pode mudar, pode. Mas um primo meu, quando eu contei para ele a notícia, ele falou assim: olha, eu não sei o que dizer, mas eu vejo que isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos que você vai acabar rapidinho. Isso é uma maratona. E de fato, eu percebi que se fosse uma corrida de 100 metros rasos, Deus curou, amém, aleluia. Depois passou tudo, esqueci tudo. Mas Deus coloca as tempestades ali para provar a nossa fé, para que a gente experimente coisas com tempestade, sabendo que quando ele entrar no barco, a tempestade cessou. E foi nisso que eu entendi que eu não tinha que ficar vivendo meu luto. Eu tinha que cair na real, porque a vida passa para todo mundo. E ali eu comecei a ser mais diligente com as coisas, com as decisões. Inclusive, tomei a decisão de assumir a igreja de Miranda de Ebro, onde nós estamos. Há 3 meses estou como líder lá da igreja. E foi um momento complicado, porque com o diagnóstico, eu dei entrada na minha aposentadoria por invalidez. Eu não podia mais trabalhar, trabalhava no ambiente de fábrica. Nós somos bivocacionados, né, que se diz. Nós temos ali os mantenedores e parte da nossa renda era o nosso trabalho secular. Só que, Deus abençoe, glória a Deus. Só que o meu trabalho é em fábrica, e eu já não tinha mais condições, eu não conseguia mais ler as coisas ali da fábrica, eu já não conseguia mais caminhar com segurança na fábrica, eu não conseguia mais conduzir o carrinho, a corre-pedidos que eles chamam, lá na fábrica, e eu não tinha mais condições de trabalhar. Então, eu dei entrada na minha aposentadoria por invalidez.
Só que eu não tinha tempo de cotização na Espanha. Eu tinha que trabalhar lá no mínimo 5 anos para receber algum benefício. Eu só estava 3. Só que a Espanha tem um acordo com o Brasil, que eles contam o tempo que eu trabalhei no Brasil com a Espanha. E aí, somando o tempo aqui no Brasil com a Espanha, eu tenho direito. E aí eles deram entrada nos processos e tal, só que isso demora muito. Ela falou que demora uns 2 anos até o Brasil responder. Só que ela falou o seguinte: olha, a gente não vai poder esperar 2 anos para o Brasil responder, não. Você tem esse benefício agora até agosto. Depois de agosto, só quando o Brasil responder. E as coisas tardam muito, não só no Brasil, mas lá também. Porque ela pediu para que eu fosse lá nesse mês de maio, para saber em que pé que estava, para tentar encontrar alguém aqui que pudesse agilizar o processo, né? Pedir urgência. Só que eles tinham assinado um dia anterior à minha papelada, e ainda não tinha enviado para o Brasil. E ela falou: olha, volta aqui mês que vem para ver se enviamos para o Brasil. Então está nesse pé, as coisas demoram. E assumir a igreja era uma loucura, porque lá na Espanha eles não têm costume de dar um ordenado para o pastor, de pagar o pastor. Lá as pessoas são bivocacionadas, elas têm o seu trabalho secular e servem no ministério. Ou algumas pessoas que têm alguma agência missionária que sustenta eles. Eu e minha esposa estamos pela CEPAL, mas a CEPAL não é uma agência missionária que aporta aos voluntários. Ela dá vários suportes, várias outras coisas, mas não aporte financeiro. Então era assim, era loucura, loucura. Eu estou prestes a perder minha renda, não tenho mais saúde para trabalhar e vou assumir a liderança de uma igreja. Loucura, loucura. Mas a palavra de Deus foi: pise sobre as águas, você vai ver o que vai acontecer. Se o mar vai se abrir, se eu vou andar sobre as águas, ou se vai vir um peixe me engolir, não sei, mas alguma coisa você vai fazer. E é com essa palavra que eu sigo adiante. E terceira verdade inconveniente dessa noite: você não é o protagonista da história. Você não é o protagonista da história. A vida não é sobre você. A vida não é sobre você. São 3 verdades duras de ouvir, mas eu preciso dizer para vocês. E uma vez que você não é o protagonista da sua história, você precisa fazer uma pergunta que eu citei na quinta-feira, mas que não explorei muito bem. Qual vai ser o seu epitáfio? Epitáfio é aquela inscrição tumular que resume que alguém vai ser em vida. E geralmente a gente não pensa num epitáfio, porque a gente vive a síndrome do imortal. Se você nunca pensou no seu epitáfio, é porque você vive a síndrome do imortal. Você precisa saber que um dia você vai, e precisa perceber qual é o seu epitáfio, como você vai ser lembrado. Qual vai ser o legado que você vai deixar? Mas aqui está uma coisa importante: legado não tem a ver com você. A vida não é sobre você. Olha só, o epitáfio mais impressionante que eu vi na Bíblia, aquele que eu almejo ter, eu falei para vocês na quinta-feira, foi a forma como Paulo lembrou do rei Davi. Tendo Davi cumprido os propósitos de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado. Olha só, tendo Davi cumprido os propósitos de quem? De Deus. Quando? Na sua geração. Deus tem propósito para a história da humanidade, mas Ele não quer que você adiante nada, não quer que você faça spoiler da história dele. Você tem que cumprir os propósitos dele na sua geração. Ele escolheu você para viver nesse tempo, porque Ele tem um propósito para você nesse tempo. Se eu pudesse escolher, eu queria ter nascido na época dos dinossauros, porque eu gosto muito de dinossauros. Costumo dizer que toda criança tem sua fase de dinossauro, algumas como eu nunca supero essa fase. Mas eu gosto muito de dinossauros, eu queria ter vivido na época dos dinossauros. Mas Deus me escolheu para viver nessa época, porque Ele tem um propósito para mim nessa época, nessa história. Eu não tenho que adiantar, não tenho que fazer spoiler da história que Ele está fazendo. Tampouco devo ficar desleixado, pensando em mim, no meu ego, nos meus lutos, nas minhas dores. Eu tenho o quê? Que cumprir os propósitos de Deus nessa geração. Ele é o autor da história. Ele me colocou como um personagem aqui nesse tempo, e eu tenho que cumprir o roteiro que Ele escreveu. É isso, é basicamente isso. Você deve ter ouvido dizer que a vida é um presente, não é? Deixa eu falar uma coisa para vocês: a vida não é um presente. Como assim, pastor? Não é? Não, não é. Um presente subentende que é uma coisa para você, e você pode fazer dele o que você quiser. Se você quiser vender, quiser jogar fora, quiser desperdiçar, é um problema seu, porque o presente é seu. Mas a vida não é assim. A vida se assemelha mais a um empréstimo, porque existe uma lei do empréstimo.
Se alguém te emprestou algo, você tem que devolver esse algo, no mínimo, como o dono te emprestou. Agora, se você devolve ainda melhor, você vai ter crédito com esse dono, né? Ele vai te dar mais coisas. Você quer o meu carro também? Você entregou tudo tão lavadinho, tão bonitinho, toma o meu carro também. Pega emprestado. Se você cuida bem do que você tomou emprestado, você tem portas abertas para pegar várias coisas. A vida se assemelha mais com empréstimo do que com presente, porque a vida não é sua, você não faz ela o que você quiser. A vida é um empréstimo. A vida pertence ao autor da história. Deus soprou sobre as suas narinas e você se tornou alma vivente. O sopro, o fôlego de vida, faz assim, ó. Esse fôlego foi dado por Deus, não é seu. A vida não é sua, a vida é um presente. E você, segundo a lei do empréstimo, tem que tratar desse empréstimo como se o próprio dono estivesse cuidando. Não é assim? E você, o que você está fazendo com a vida de Deus? Tem que tomar vergonha na tua cara? Toma vergonha na cara. Porque a vida não é um presente, ela não é tua. Tem que vivê-la como se Deus estivesse vivendo por ela. Como se a sua boca fosse a boca de Deus. Como se os olhos fossem os olhos de Deus. Como se os recursos fossem os recursos de Deus para o reino. Meu lema é sempre pelo rei e pelo reino. Eu sempre termino assim as mensagens que eu mando. Porque esse é meu estilo de vida. Eu vivo pelo rei, que é o autor da história, e pelo reino, meu propósito aqui nesse mundo. Todos possuem um dia marcado para nascer e um dia marcado para morrer. O que fazemos nesse tempo é o que importa. Uma frase de um missionário amigo meu, quando eu falei para a equipe missionária sobre o diagnóstico da enfermidade, estava vivendo esse luto, estava muito mal, ele se levantou e falou isso: olha, eu tive diagnóstico de câncer, mas uma coisa que eu aprendi é que todos, sem exceção, todos aqui nessa sala, ele falou, tem um dia marcado para nascer e para morrer, todos. Uns conhecem mais próximo dia, outros não. Mas a verdade é que todos têm um dia marcado para morrer. E o que você faz entre o seu nascimento e o dia que você vai morrer é o que realmente importa. Você cumpriu os propósitos de Deus nessa sua geração ou não? Isso é o que realmente importa. Bom, para que você viva realmente o alvo de Deus na sua vida, o texto de Atos 20, 24, para que você possa dizer com Paulo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Você precisa saber que a vida não é sobre você, que você vai morrer e que você não é o centro do universo. São verdades inconvenientes, mas extremamente necessárias para a nossa vida. Eu falei que ia falar um pouquinho mais sobre o Ecos de Belém. Eu quero pedir permissão para vocês para ler um texto que para mim é a cerne de toda a história. É o texto do capítulo que eu chamo de o encontro real. Foi o momento em que os reis magos, eles levaram o presente para o menino Jesus, e depois começaram com um diálogo com José e com outro personagem da história ali, o Judá, que você vai saber quem é quando você ler essa história. Baltazar disse, por isso estamos aqui. José, curioso, perguntou, José, o marido de Maria, mas por quê? O que fez 3 homens de terras tão distantes virem até esse lugar humilde? Melquior respirou fundo, seus olhos brilharam, mas Gaspar falou primeiro, por causa da fé, disse ele, a fé que nos fez levantar os olhos para o céu, quando todos os outros abaixaram a cabeça. Baltazar colocou a mão sobre o peito, por causa da esperança, acrescentou, a esperança que nos fez atravessar desertos e reinos, mesmo sem garantias. Por fim, Melquior sorriu emocionado, e por causa do amor, concluiu, o amor que não fez colocar nossa vida a serviço de algo maior que nós mesmos, a serviço da redenção, da união, da cura, do futuro. Os 3 se entreolharam. Esses 3 dons, fé, esperança e amor, nos trouxeram até o rei, disse Melquior. Nos permitiram entrelaçar histórias que jamais se cruzariam, a sua, a nossa, a dele. José não conseguiu mais permanecer de pé, sentou-se.
Judá resistiu, demonstrando reservas, continuou a pergunta iniciada por José. Tudo bem, entendo que esses dons trouxeram vocês até aqui, mas a pergunta essencial ainda não foi respondida. Por que vocês vieram de tão longe? Se esse menino for de fato o rei dos judeus, o que vocês esperam ganhar vindo de terras tão longínquas, trazendo presentes como esses? Melquior o fitou profundamente, como alguém que consegue enxergar mais além do que as pessoas comuns podem ver. Depois de mastigar bem um pedaço de pão que estava na boca, disse com uma voz carregada de sabedoria e empatia: eternidade. Fez uma pausa para ressaltar o que acabaram de falar. Para aqueles que ouviram, pareceu muito mais longo do que realmente foi. Pessoas querem enriquecer, governadores querem construir impérios, heróis querem a glória, imperadores querem erguer monumentos, mas todos estão procurando em vão a mesma coisa: tornarem-se eternos, possuírem um nome que será lembrado de geração após geração. O que eles não sabem, continuou Gaspar, é que nem toda a riqueza do mundo, nem a força ou a autoridade seriam capazes de garantir isso que tanto almejam. Para conseguir isso, disse Baltazar, atraindo os olhares para si, é preciso gravar nossos nomes em algo que seja mais duradouro que o ouro, mais duradouro que as pedras e montanhas, mais duradouro que a ordem que rege esse mundo. Ao dizer isso, Baltazar ergueu seu dedo para o alto e depois desceu até o menino Jesus. A história desse rei é diferente, pois começou a ser escrita no céu, pelas mãos do Criador de todas as coisas. Ao nos darmos conta disso, não podíamos ficar de braços cruzados, disse Gaspar. Uma oportunidade única e maravilhosa brilhou para cada um de nós naquela noite, através de uma estrela. A oportunidade que nossa jornada, ainda que singela, estivesse de tal forma entrelaçada na história desse rei divino, que quando contarem sua história, lembrar-se-ão da nossa. Essa jornada foi a maneira que encontramos para sermos eternos, concluiu Melquior. Essa noite, você tem a oportunidade de ser eterno, porque o Deus Criador de todas as coisas, o autor da nossa história, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Só que a vida eterna não é para ser desperdiçada, não é para você viver como pode lá no ano eterno, que eu abro lá e vou comendo quanto quiser. Você precisa ser diligente, porque apesar de você já ter a vida eterna, você tem um tempo curto, determinado por Deus para cumprir sua missão aqui na terra. E esse tempo, você será lembrado se você entrelaçar a sua história com a história que Deus está escrevendo. Da mesma forma como a relação do autor da história, dos personagens, fala muito comigo, assim também a relação de Deus para conosco. O autor da história e nós, os seus personagens. Precisamos que a nossa vida caminhe segundo a vontade do autor, segundo o roteiro que ele escreveu para a gente. Amém? Feche seus olhos nessa noite.